O estado de São Paulo registrou no ano passado mais de 190 mil acidentes de trânsito. Desse número, quase 6 mil pessoas perderam a vida. E para diminuir esse índice, a Polícia Rodoviária faz a campanha de conscientização, chamada Maio Amarelo. O sinal amarelo resolveu chamar um pouquinho mais de atenção neste mês de maio. A cor será usada em uma campanha da Polícia Militar Rodoviária que pretende aumentar a fiscalização das rodovias e lutar contra a imprudência no trânsito. O principal objetivo da campanha é a redução de acidentes nas rodovias e principalmente aqueles acidentes envolvendo vítimas fatais. Segundo os dados da Polícia Rodoviária, só no mês passado foram registrados 54 acidentes na rodovia. As infrações também chamam a atenção. No mesmo período, foram 1.773 motoristas multados, principalmente por excesso de velocidade. São operações das mais diversas, né? Temos operações de alcoolemia, cinto de segurança, ultrapassagem, excesso de velocidade, com o uso do radar. A gente trabalha, o foco nosso é a redução de acidentes. A campanha é voltada aos motoristas, mas a conscientização vale para todos. Como o Bruno, que em fevereiro deste ano quase perdeu a vida após sofrer um acidente de moto. Ele trafegava na rodovia Cândido Portinari quando se chocou contra um cavalo que atravessava a pista. A batida foi tão forte que Bruno foi arremessado da moto e ficou desacordado por 6 dias na CTI da Santa Casa de Franca. A lembrança do acidente ainda está na memória. Eu consegui desviar do primeiro cavalo. Assim que eu desviei dele, eu vi que havia um segundo, né? Eu não havia visto antes, eu só havia visto o primeiro. Então eu bati bem no meio dele. E foi complicado, foi realmente um milagre. O seu Adilson também sabe muito bem qual é a sensação de ter a família envolvida em um acidente de trânsito. Quase que um mês assim, com uma rotina totalmente diferente, preocupado. Uma semana, vamos dizer assim, em que a gente estava realmente com o nosso coração muito apreensivo. E nós vamos até a nossa redação conversar com Jonathan Mazini, que traz para a gente algumas informações sobre acidentes de trânsito registrados no estado de São Paulo. Jonathan. Sônia, como você acabou de dizer aí na abertura dessa reportagem que a gente assistiu sobre a campanha de conscientização do Maio Amarelo, foram registrados no estado de São Paulo pouco mais de 190 mil acidentes em 2016. Mas esse número ele é 19,5% menor do que foi registrado em 2015, quando foram 240 mil acidentes com vítimas. A gente vai ver agora o perfil das vítimas desses acidentes. Os homens aparecem disparadamente na frente, representam quase 80% do total de vítimas e a maioria das vítimas tem entre 18 e 24 anos. Já em relação aos tipos de acidentes, as colisões representam 37%, seguido dos atropelamentos. Já quando a gente procura saber os meios de locomoção em que as vítimas, as pessoas estavam na hora do acidente, a maioria estava em motos, seguido por pedestres e ocupantes de automóveis. E nos 3 primeiros meses deste ano já foram registrados pouco mais de 15 mil acidentes, levando à morte de 473 pessoas. O levantamento inclui acidentes tanto dentro das cidades como em rodovias e zonas rurais. Sônia. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos aqui a psicóloga especialista em trânsito, Aline Telaroli. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada por ter vindo até o nosso estúdio. E você aí de casa pode participar aqui da nossa conversa, viu? É só enviar a sua opinião sobre o assunto para o nosso WhatsApp. É o 997627961. Não esquece o nosso DDD, que é o 16. E aí, enviando a sua participação, coloca também o seu nome e a cidade onde você mora. Aline, a falta de conscientização dos motoristas pode estar relacionada, aliás, está relacionada aí a muitos acidentes, né? Porque aí deixa de lado algumas questões básicas de segurança no trânsito, né? Com certeza. A pessoa passa a não ter atenção, concentração, ela não respeita o espaço do outro. Então, seria interessante a criança, desde o início da fase fundamental na escola, já ter essa conscientização e já crescer com um contato com o Código de Trânsito Brasileiro e já vir com essas crenças, já vir condicionado
ao trânsito, ao que pode, ao que não pode e a respeitar o outro desde o início da infância. O que o motorista ele precisa ter em mente, precisa ter realmente essa palavra, né, consciência, né? Antes de sair dirigindo por aí, o carro é um objeto perigoso, né, nas mãos de quem não está muito preocupado, né? Como se fosse uma arma, tá? É muito importante quando ele entrar no carro. Os carros hoje, eles cada vez mais têm muitos estímulos, muita tecnologia. Isso desvia a nossa atenção completamente. Então, ao entrar no carro, ele precisa ter responsabilidade. Fora também há muitos estímulos, então ele precisa prestar atenção, ter muita atenção, que é o que nós, psicólogos do trânsito, verificamos na avaliação psicológica. A atenção, concentração, raciocínio, porque para dirigir ele precisa ter o raciocínio de ultrapassagem, se ele pode, se ele não pode ir. Precisa tomar decisões rápidas e decisões Com que certeza. fazem uma diferença grande. Exatamente, né? Porque ele tem que dirigir por ele, pela vida dele, da família dele que está dentro do automóvel e pela vida de outras pessoas. Então a atenção ali é o principal... Raciocínio também. Com muito certeza. Importante. Agora, quanto mais cedo, como você disse das crianças, né? Quanto mais cedo começar a se trabalhar essa questão do trânsito, o que pode, o que não pode, como deve ser, quanto mais cedo isso começar, melhor para a sociedade. Sim, com certeza. Porque é onde há o desenvolvimento moral, é nessa fase que há o desenvolvimento moral. Ensino fundamental já é, desde a primeira série, já seria interessante. Seria muito importante que as escolas já implantassem como um curricular obrigatório na educação das crianças, o contato com o Código de Trânsito brasileiro. Porque muitas pessoas têm esse acesso só quando vão fazer o CFC, quando vão aprender a dirigir. Então é muito tarde. Tem que começar antes. Mas dá para ter uma conversa em casa também, né? Se de repente não for trabalhado na escola. É raro até porque às vezes a criança vê o pai fazendo errado. Então ele já vai crescer fazendo errado. Porque a criança aprende o que ela vê em casa, o que o amigo faz. Então é muito importante a criança já vir da escola com essa conscientização. E que os pais sejam bons exemplos também, Exatamente. Né? Aline, aí como não tem tanta consciência, acabam vindo as multas, Sim. que é uma forma de fazer aprender na marra, né? Exatamente, as punições, tá? Que também, se houver a conscientização desde o início, acredito que não precisaria haver as punições. Mas, como nós estamos nessa situação, os índices tão altos de mortes em trânsito, o governo precisa estipular um freio, que são as multas altas. Então, vejo hoje as multas como uma punição e não uma conscientização. Conscientização seria palestras sobre trânsito, causa e efeito, certo? O quanto é importante a criança aprender, os jovens ter noção do que aconteceria se ele passar no sinal vermelho e uma pessoa passasse na frente. Então, é muito importante que houvesse as palestras, as fiscalizações mais rígidas, as leis fossem mais rígidas, tá? Então seria muito importante mesmo. Tá? Aline, a gente vai para a nossa redação agora, porque o Jonathan traz para a gente participação de telespectador. É isso, né, Jonathan? É isso, Sônia. A gente tem vários registros aqui, mas eu quero separar o exemplo da Carolina. Ela fala de Sorocaba e ela cita que lá na cidade é uma grande dificuldade dos motoristas que eles não dão seta. E aí ela pergunta o seguinte, se não deveria haver uma campanha de conscientização em relação a isso, porque é um ato simples, mas que também provoca acidente, né? E não é só em São Carlos não, né, Jonathan? A gente está por aí em várias cidades e vê que parece que a seta é um acessório, né? Exatamente. Tá? Eles aprendem isso na autoescola, tá? A importância da sinalização e praticamente a pressa, tá? Como a seta, como várias outras coisas, eles deixam passar. Tá? Não acho que só em maio, que é o mês da conscientização, né, do mês Maio Amarelo, mas todo o ano inteiro deveria haver conscientizações e palestras que levassem porque é um tema que hoje em dia leva muito às mortes, certo? Então eu acho que deveríamos ir mais em cima disso
e levar as pessoas à dificuldade que nós temos de conseguir melhorar essas estatísticas e zerar essas estatísticas. Que é o ideal, né, Aline? Sim. A avaliação psicológica ela é muito importante porque nós verificamos nela a impulsividade da pessoa, a agressividade dessa pessoa. E tudo isso, essa pessoa, ela demonstra no trânsito, se ela respeita o espaço da pessoa ou não. E com o tempo, modifica. Atenção, concentração, raciocínio, a parte cognitiva dela, isso muda com o tempo. Então, a avaliação psicológica seria necessário todas as renovações justamente por isso. Tá certo. Aline Telaroli, muito obrigada, psicóloga especialista em trânsito. Obrigada, eu que agradeço. Pela participação. Obrigada. Foco, atenção e respeito sempre no trânsito. Sempre. Obrigada. Obrigada. E no próximo bloco tem os riscos do uso das pílulas anticoncepcionais usadas por 28% das brasileiras. Não saia daí que os detalhes a gente mostra já já.